de volta com o Planeta SPM, aqui no episódio das Canetinhas Milagrosas. E bom, é importante você saber que não basta tomar o remédio para emagrecer. Durante o tratamento, é importante ter um acompanhamento nutricional. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a nutricionista doutora Dulcelina Mendes. Seja muito bem-vinda, doutora Dulcelina, e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, então para começar, doutora, quais as consequências para a saúde do uso desse medicamento se ele for sem um ajuste na alimentação, se ele for usado sem um ajuste na alimentação e no estilo de vida? E como é que a alimentação impacta? Bom, a alimentação ela é ponto-chave aí para o sucesso, do tratamento e para a saúde também, qualidade de vida desse paciente durante o tratamento. E quando não feito esse acompanhamento nutricional, pode haver carências nutricionais, perda de massa muscular. Então é muito importante a gente contribuir, com esse aporte nutricional aí do paciente, acompanhar esse paciente aí, orientando sobre a alimentação e também a mudança do estilo de vida. Uhum. Bom, e na visão médica, doutora Nicole, como é que a atuação conjunta com nutricionistas tem feito a diferença no tratamento dos pacientes? Eu concordo plenamente com a Dulce, faz toda a diferença, principalmente também na questão do manejo de efeitos colaterais. Então, muita gente acaba descontinuando o tratamento porque fica muito nauseado, começa a ter constipação e a nutrição é fundamental nisso. Então, os nutris conseguem recomendar o consumo de água, o consumo de fibra, o consumo de proteína, pensando em reduzir perda de massa muscular. Então, quando a gente consegue ter essa sinergia do tratamento, funciona muito melhor tanto para perda de peso quanto para manutenção a longo prazo. Muito bom. Bom, doutora Dulcelina, é comum muitas pessoas fazerem esse tratamento, sem o acompanhamento de um nutricionista. A gente tem visto aí muito pelas redes. E no caso dos pacientes que fazem esse uso sem acompanhamento, quais as adaptações nutricionais que são recomendadas? É muito importante a gente pensar numa densidade nutricional aí para esse paciente, São pacientes que comem pouco, Eles têm aí esse apetite diminuído, eles consomem um volume pequeno, então é importante a gente garantir um bom aporte nutricional nesse volume. Pensar na distribuição de proteína aí ao longo do dia para que esse paciente não tenha perda de massa muscular, ou se tiver que seja o mínimo possível. E também a gente complementa com o uso de suplementos, tá? Então, assim, os suplementos também são muito bem-vindos aí nessa situação. Bom, e mesmo depois de terminar o tratamento, o paciente ele deve continuar por um tempo com esse acompanhamento nutricional. E qual a importância desse acompanhamento mesmo após a finalização do uso da medicação? Esse acompanhamento aí ele é muito importante, que a gente sabe que a fase mais difícil é a fase da manutenção. Então, esse acompanhamento onde a gente vai trabalhar com estímulos diferentes da dieta, porque também acontece ali no meio desse processo aquele efeito platô, Então, no começo é muito fácil perder peso, o paciente vai tendo uma dificuldade maior aí, então a gente usa estratégias para a gente conseguir fazer com que esse paciente continue perdendo peso e também na fase da manutenção. Então, ele precisa desse estímulo aí da mudança do estilo de vida e esse acompanhamento nutricional aí para a gente garantir, que esse paciente consiga, manter aí os seus resultados. E agora, na visão médica, doutora Nicole, você acredita que até quando é importante continuar com esse acompanhamento nutricional aí na vida do paciente que usou o medicamento? Perfeito. Então, quando a gente pensa no medicamento, a gente nunca pensa em já falar para o paciente quando ele vai encerrar. Tem alguns pacientes que vão conseguir ficar sem a medicação e tem outros que vão precisar continuar com ela. Mas o tratamento da obesidade em si, mesmo sem medicamento, ele é para o resto da vida, justamente por isso que a Dulce falou. A manutenção é o processo mais difícil. Muitas vezes o paciente vai cair naquela coisa de efeito sanfona, então ele ganha, perde, porque a gente sabe que para cada 1 quilo de peso que a gente perde, o nosso metabolismo reduz em 30 calorias e o nosso apetite aumenta em 100 calorias. Então, cada vez vai ficando mais difícil. Por isso que é fundamental. O Nutri vai criando diferentes estratégias para tirar o paciente desse ganho e reganho, tirar ele do platô também, como ela conversou.
Então, assim, é um acompanhamento que vai ser para o resto da vida. Obesidade é doença crônica. Doença crônica, enquanto a gente está tratando com medicamento, ele vai estar atuando bonitinho. Mas depois disso é fundamental, a gente sempre vai ter que ter uma vigilância maior nesse paciente. Entendi. Bom, e você não sai daí que no próximo bloco a gente vai discutir os mitos e verdades das canetinhas milagrosas. Voltamos já!